Olá, terapeuta, como vai? Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo muito bacana e eu quero te convidar para assistir. Eu vou falar sobre resultados. Mas como que a gente pode alcançar os resultados com algumas técnicas e ferramentas da programação neurolinguística? Em particular, eu quero chamar atenção para os pressupostos. E hoje eu vou falar sobre o pressuposto: todos nós já possuímos todos os recursos que necessitamos para mudar aqui dentro. Esse é um pressuposto muito valioso que, se você usar ele da forma certa, aplicar da forma correta, você tem muito resultado, você como terapeuta e o seu cliente também. Ok? Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho sobre pressupostos. Eu e o meu inseparável café, a gente vai falar sobre esse pressuposto que, lá no começo, eu confesso, eu desdenhei os pressupostos da programação neurolinguística. E foi muito curioso porque eu não dava bola e eu não aprendi do jeito que deveria ter sido aprendido. Eu não dei muita bola, muita ênfase e acabou passando. Depois de um tempo, eu fiquei um pouco curioso com algumas situações e eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a praticar, comecei a colocar em prática para mim. E isso fez toda a diferença depois quando eu comecei a aplicá-los nos atendimentos. E foi muito interessante porque esse pressuposto, todos nós já possuímos todos os recursos que necessitamos para mudar. Quando você coloca isso em prática na sua vida, consegue ver a dimensão que isso tem. E você consegue também transportar, conduzir, ajudar o seu cliente com esse mesmo pressuposto. Deixa eu dar um passo atrás para falar um pouquinho sobre o que é pressupostos, né? O que são os pressupostos. Na programação neurolinguística, o Bandler ele organizou vários pressupostos que nos ajudam ao longo dos atendimentos, ajudam ao longo dessas pesquisas transderivacionais, atendimento individual, talvez até em grupo, dinâmicas em grupo, enfim, tudo isso. Então, o pressuposto, num nível muito profundo, ele nada mais é que uma crença. Tá? Ele nada mais é que uma crença que nos é presenteado, porque já foi muito testado isso. Bandler fala, Richard Bandler, que é o pai da programação neurolinguística, onde eu tenho formação com ele diretamente lá em Londres, ele fala muito nas formações dele que todos nós já possuímos todos os recursos. Não é o terapeuta que tem o recurso que vai lá e vai salvar o cliente. Não, o cliente já tem o recurso lá dentro. E isso é importante para a gente se dar conta. Até para a gente deixar o ego de lado e ajudar o nosso cliente com o recurso que ele já possui. A diferença é, ele não sabe resgatar esse recurso. Nós sabemos. Entende? E foi isso que me fez fascinar tanto pela PNL, Programação Neurolinguística. Tá bom? Vamos lá então. Mas no começo, por que eu não gostei tanto, não me chamou tanto a atenção os pressupostos? Porque eu ficava me perguntando, né? Até esses dias eu fiz uma postagem e gerou um pouco de polêmica, e por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Como que os pressupostos vão dar resultado, né? Porque na minha cabeça, lá no começo, quando eu comecei essa jornada de desenvolvimento pessoal, há quase 10 anos atrás, foi curioso, porque como que o ser humano já possui todos os recursos que necessita para mudar e não muda? Como que ele já possui todos os recursos internamente e ele é atrapalhado com seus afazeres, procrastina, vive ansioso, vive estressado? Se ele já tem o recurso, por que ele não coloca em prática? Foi a primeira coisa que eu pensei. Visto que ele está munido e abastecido de recursos, por que ele não coloca então em prática na sua vida? E para de encher o saco. Vai lá e resolve. Resolve aquele problema. Se tem procrastinação, coloca lá. Coloca disposição, vai lá e faz. Coloca, se eu tenho medo, coloca coragem, coloca confiança para ir lá resolver aquela situação, vai lá e resolve. Entende? Em geral, o ser humano ele é atrapalhado. Em geral. O ser humano é muito bom em ser atrapalhado. Ponto. Eu entendi isso ao longo do processo, ao longo dos atendimentos, ao longo das minhas mentorias como mentor e os meus mentorados. O ser humano ele é atrapalhado para algumas áreas da vida e algumas áreas da vida ele é organizado. Ponto. Resta saber o seguinte, o que dessa atrapalhação está incomodando ele agora? De uma forma muito pragmática é isso. O ser humano ele é simples. Tá? O ser humano é simples na essência e, em geral, todos nós somos atrapalhados em alguma área da vida. E somos bons em outras áreas da vida, entende? E o ser humano é bom mesmo em não saber fazer a maioria das coisas. O ser humano sabe fazer poucas coisas bem feitas. Né? De uma forma muito simples e pragmática é isso. E eu custei para me dar conta disso. Talvez você que está ouvindo agora, minha amiga terapeuta, meu amigo terapeuta, talvez deve estar pensando, mas como assim?
Como assim que o ser humano é bom em não fazer nada? Como assim o ser humano é atrapalhado? Talvez você deva estar se perguntando, será que eu sou atrapalhado? Será que eu não sou atrapalhado? Entende? Então, entenda assim, o ser humano, ele não sabe de tudo. Você concorda que tem muita coisa no mundo inteiro para conhecer e para saber e para dominar? Concorda? Por exemplo, você sabe andar de avião? Sabe pilotar avião? Então você não sabe. Se não sabe, ótimo, ok. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, esse não saber pode te doer aí dentro. Eu estou falando o exemplo do avião como uma metáfora, né? Pode ser qualquer outra coisa, né? De repente falar inglês, de repente, né? Ah, eu quero viajar e eu não sei falar inglês, entende? Tem coisas que a gente não sabe e isso nos dói. Tem coisas que a gente não sabe, 1 milhão de coisas que a gente não sabe que a gente nem faz ideia ou nem sabe que não sabe, concorda? E em relação aos recursos, eu te convido para pensar de uma forma muito genuína, muito profunda aqui dentro, tá? Porque esses dias eu ainda falava com uma conhecida minha, terapeuta, e ela me questionava exatamente isso, mas como assim, Mário? A minha cliente, ela tem vários recursos, por exemplo, recurso de confiança. Minha cliente, ela é juíza de uma determinada cidade aqui do país, ela lidou com casos muito pesados, brutais, e ela teve confiança e coragem para ir lá e resolver e sentenciar tudo que era necessário. Ela tem confiança no trabalho dela, mas quando chega na hora de resolver a situação dela com o marido, ela tem medo, ela treme na base. Como assim? Como que uma pessoa que tem confiança para lidar com os casos mais brutais e os acusados né, mais mal encarados e não tem coragem de lidar com o marido que viveu durante anos? Entende? Como assim? Não é a mesma pessoa? Tu não me dissesse que todo ser humano possui todos os recursos? Mas cadê esse recurso então? Como que fica alocado isso? E é o que a gente vai exatamente falar hoje. Entenda, né? Entenda que quando eu falo recurso, isso é fundamental. Se você chegou até aqui, entenda que quando você se depara em um atendimento, se você é um terapeuta, se você é um coach, um psicoterapeuta, entenda, toda essa visão que eu estou compartilhando com você, todo esse conhecimento, isso aqui é uma aula, ok? Tudo isso que eu estou compartilhando com você, bem da verdade, isso é uma visão penelística, né? Ou seja, vem da programação neurolinguística, ao qual eu sou formado, tenho formação para dar treinamentos, né? Tenho toda uma formação aqui no Brasil e também tenho no exterior com o próprio criador da PNL, o Dr. Richard Bandler. Bom, mas estou te falando tudo isso para te dizer o seguinte, talvez você psicoterapeuta, talvez você coach, talvez constelador familiar, talvez essas nominalizações, esses rótulos que eu utilizo aqui, talvez entrem em conflito com o que você já conhece, tá bom? E entenda que se entrar em conflito, você precisa esvaziar o seu copo. Você precisa esvaziar o seu copo para que consiga absorver mais conhecimento. Porque, entenda, esse conhecimento possivelmente entra em conflito com o que você já tem. Então é interessante e inteligente que você se abra para novos conhecimentos. E entender que não é só o seu processo, só o seu método, só o seu conhecimento que vale e ajuda pessoas. Tem várias formas de ajudar pessoas, tem várias técnicas, várias ferramentas, vários métodos, e aqui é mais um, entende? E é isso que eu quero te convidar, porque não adianta você ficar em conflito ao longo do vídeo e você deixar de aprender. Eu sei como funciona isso. Já aconteceu comigo, porque eu não conheço só a PNL, eu conheço outras ferramentas, outras técnicas, outros métodos, e é natural isso acontecer, entrar em conflito, você começar a se perguntar, tá, não, mas eu faço assim, eu faço assado, mas por que ele não faz assim, se eu faço assim eu tenho resultado, entende? Então, calma, vamos devagar, porque tem muita coisa boa que eu quero compartilhar contigo, mas quero que você abra a mente, quero que você esteja aberto a conhecer novas ideias, novas técnicas, novas ferramentas. Tá bom? Feito? E o que eu vou transmitir aqui tem a ver sobre o meu conhecimento de programação neurolinguística. Tá bom? Combinado? Vamos lá então. Eu fui esvaziar meu copo também aqui pra gente seguir o barco. Vamos lá então. Quando você está com o seu cliente ele traz alguma situação, às vezes, vamos lá, às vezes não é a melhor palavra, a melhor frase. Pode ser que aconteça que a ferramenta que você utiliza, os métodos que você utiliza, pode ser que não resolva aquela situação. E tudo isso que eu faço aqui tem a ver com dar resultado, tem a ver com ajudar o nosso cliente. Nós somos contratados para dar resultado, concorda? Então essa é a batida. Se você aplicar o que aplicar, seja ferramenta, técnica, algum método,
e não ter resultados, você tem então essa carta na manga que eu vou te ajudar aqui, tá bom? Vamos lá então. Então, vamos lá. A gente está atendendo, quando a gente atende o ser humano, seja presencialmente ou de forma online, grupo, enfim, nem todo mundo muda quando nós somos contratados, tá bom? Nem todo mundo muda. As pessoas te contratam, mas nem sempre elas mudam, tá bom? E eu vou gravar um vídeo só sobre isso, para falar várias dicas e sacadas que eu aprendi ao longo desses anos aí, quase uma década, de atendimentos individuais. São centenas de atendimentos individuais que eu tenho, ajudando pessoas com mentorias, com treinamentos. E nem todo mundo quer mudar. Isso é algo muito importante, tá? Eu cheguei nesse ponto porque eu percebo que, às vezes, eu utilizo uma técnica e aquela técnica não causa o resultado que eu tinha em mente. Eu tenho várias técnicas, várias ferramentas, vários métodos. Então, na PNL, o Bandler mesmo fala, né, que a PNL foi um teste de erros, né? Se ele tivesse que dar um nome do que mais aconteceu na PNL para construir a PNL, daria um nome de erros, né? Porque foi testando e errando, errando muitas vezes, milhares de vezes, até achar o momento certo, a técnica certa, a ferramenta certa. Você entende? Para ser aplicada da melhor forma. E o que eu estou fazendo aqui é só replicar o que já foi nos ensinado. Então, quando você vai ajudar o teu cliente e muitas vezes ele não tem resultado, às vezes ele não quer mudar. Às vezes, internamente, ele não quer mudar. Basicamente, por 3 motivos. Primeiro, ele não acredita ser possível mudar. Ok? Terceiro, ele não acredita que é capaz de mudar. E o primeiro, o segundo e o terceiro, às vezes ele não se sente merecedor de ter o resultado que ele quer. Entende? Então, basicamente é isso. Por que eu falei disso agora? Porque são crenças que eu toquei aqui. Possibilidade, capacidade e merecimento. Lembra lá no começo que eu disse que esse pressuposto nada mais é que uma crença? Pressupostos são crenças. Então, quando você vai trabalhar uma situação, uma limitação, invariavelmente tem crença na parada. Tem crença que está atrapalhando o nosso cliente. O que incomoda ali está a nível, basicamente, de estados emocionais, crenças e identidade. Ponto, acabou. São esses 3 níveis que eu toco, esses 3 níveis são as minhas matérias-primas, tá? Mas eu estou falando de crença, estou falando de pressupostos. Então, esse pressuposto, entenda, todo ser humano já possui todo o recurso que necessita para mudar, ok? Bom, se ele necessita, por que ele não utiliza então? Porque ele não sabe pegar aquele recurso e empregar em outra situação. E é isso que a PNL faz. A PNL pega aquele recurso lá, exemplo, confiança. Eu tenho confiança para andar de bicicleta, exemplo, tá bom? Eu tenho confiança para andar de bicicleta. Mas para eu falar em público, eu não tenho confiança. Só um exemplo, tá? Como que eu faço? Mário, eu preciso de confiança. Tá bom. A PNL me ensina a pegar essa confiança e levar lá para falar em público. Ou seja, ele pega aquela confiança de quando ele andava de bicicleta e leva lá para ele falar em público. Como assim, Mário? Como assim? Tem técnica, claro, para isso. Tem técnica, tem ferramenta, onde a gente faz o cliente se conectar com as técnicas, onde a gente faz o cliente se conectar com os recursos, se apropriar daquele recurso e ele mesmo escolher por si só levar para aquele desafio. Entende? E para isso, obviamente, a gente utiliza técnica, ferramenta, método e hipnose. Hipnose ericksoniana, diferente daquela hipnose de palco. Ok? Combinado? Hipnose de Milton Erickson, hipnose ericksoniana. Bom, então quando a gente faz isso, a gente diz pro inconsciente, olha só, tu vai pegar essa confiança aqui e tu vai direcionar para aquele comportamento lá. Sabe esse comportamento aqui, inconsciente, de andar de bicicleta, que esse cliente tem confiança? A gente vai pegar essa confiança e vai direcionar para outro comportamento. É isso. Basicamente é isso. Claro que por trás dos bastidores tem muita ferramenta, muita linguagem inconsciente, tem muita comunicação não verbal, comunicação verbal também, e muitos anos de prática, com toda certeza. Então a gente pega isso e leva lá para que ele tenha confiança para ter um novo comportamento. Porque no final das contas, isso é muito legal que eu vou falar aqui. Poucos terapeutas se dão conta que todo e qualquer comportamento ele é motivado por um estado emocional. Eu vou repetir. Todo e qualquer comportamento, entenda, falar, comportamento falar em público, roer as unhas, andar de bicicleta, andar de carro, subir escada,
entrar na praia? Comportamentos, ok? Comportamentos. Estados emocionais: confiança, alegria, tristeza, raiva, medo, enfim, tá bom? Então entenda, comportamentos, o que eu vou lá e faço, estados emocionais, o que eu experimento aqui dentro, tá bom? Que eu dou o nome de alegria, de ansiedade, de medo, de raiva, do que for, tá bem? Para existir um comportamento, antes precisa existir um estado emocional, que me motiva a ter aquele comportamento. Exemplo, quando eu comecei nessa jornada do desenvolvimento pessoal, eu travava muito na minha comunicação. Eu era muito gago, travava demais, me atrapalhava, me enrolava. E eu consegui me trabalhar. Mesmo já tendo ido na infância em fonoaudiólogo e tal, esse tipo de coisa, para trabalhar essa gagueira, e eu não resolvi essa gagueira. Tá? Mas vamos lá. Então eu desde a minha infância, a partir dos meus 6 anos, até 10 anos atrás, por volta de 10 anos atrás, eu sofria com uma gagueira bem severa, me atrapalhava muito, né? E vamos lá, comportamento. Lembra de comportamento? Comportamento. Eu gaguejo. Eu gaguejava, tá? Para eu gaguejar, é um comportamento, antes eu preciso ter um estado emocional, que me motiva a ter um comportamento, ok? No meu caso, o meu estado emocional era um medo. Medo de ser rejeitado, ok? Então, quando eu tinha esse medo me deixava, então, essa gagueira, ok? Então, na PNL, a gente não trabalha o comportamento, a gente trabalha o que vem antes do comportamento. Trabalha o estado emocional. Às vezes é antes do estado emocional, às vezes é crenças. Às vezes é antes das crenças, é a identidade. Entende isso? Então, o que eu quero te dizer aqui é que se eu tenho ansiedade para gaguejar, essa ansiedade me deixa uma gagueira, um comportamento de gaguejar, o que eu faço? Eu substituo esse medo por outro estado emocional. Por um estado emocional de tranquilidade, de alegria, de calma, de paz, de plenitude. Eu não sei qual o nome, qual estado emocional você usaria, tá bom? Visto que são só nomes, né? Bem, na verdade, a emoção acontece aqui dentro, tá? Então, o que eu fiz? Eu substituí aquele medo que eu tinha por paz, por tranquilidade, por plenitude. Para quê? Para que quando eu fosse falar com outras pessoas, eu não gaguejasse. E aquela emoção deu lugar, então, à tranquilidade. E ao invés de eu gaguejar, eu tive um outro comportamento. Eu me comuniquei de uma forma tranquila. Entende isso? Bom, de repente eu gravo um vídeo para falar especificamente sobre isso, mas o que eu quero te dizer aqui é que quando você tem um comportamento, esse comportamento é motivado, então, por um estado emocional. O que a gente faz na PNL é substituir esse estado emocional, tá bom? E quando eu falo de recurso, todo ser humano já possui os recursos que necessita para mudar, é exatamente substituir esse estado emocional limitante, medo, raiva, tristeza, o que for, que está me deixando um comportamento, então eu substituo ele por outro estado emocional. Então, no caso dessa minha amiga, profissional, terapeuta, ela me comentou sobre essa situação de uma cliente dela, onde a cliente dela é uma juíza, ela consegue falar em público diante de vários criminosos e ter coragem, confiança para fazer isso, mas não tem coragem para falar e ela travava em frente ao marido. Entende? Ó, eu tenho confiança para fazer isso, mas não tenho confiança para isso. O que precisa ser feito? Pegar a confiança que eu tenho aqui e levar para cá. Talvez ajude, talvez não. Às vezes, o fato de eu ter confiança para alguma coisa, essa confiança específica, às vezes, ela vem somada, ela vem acumulada com outros estados emocionais. Confiança, força, às vezes garra, às vezes é uma confiança muito dura. Talvez não seja o melhor estado emocional para eu lidar com o meu cônjuge. Entende? Será que é a mesma confiança que eu lido com criminosos é a confiança que eu quero para conversar com meu marido? Entende? Então tem esse refinamento que a PNL nos ensina a ter para eu poder ajudar o meu cliente. Entende? Então, quando a gente fala, isso que eu estou falando aqui, isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma verdadeira aula. E é isso que eu quero te convidar para que você se dê conta. Porque isso que está acontecendo aqui, eu vou te confessar assim, tem muito curso de PNL aí fora, muito curso para terapeutas que não ensina isso. Entende? E é isso que eu quero te convidar. Então, se você já gostou, se você chegou até aqui, bom, já é uma vitoriosa, né? Já é um vitorioso. Se você chegou até aqui e gostou, dá aquele like,
se inscreva e compartilhe com terapeutas que você gostaria de ajudar, porque vale muito a pena você contribuir, porque assim como eu estou preparando tudo isso aqui, dá um trabalho danado, gravar, editar, postar, enfim, toda essa função, te convido, assim como eu estou reservando esse tempo para te ajudar, eu te convido, compartilha com alguém que faz a diferença para ti, algum terapeuta que você gostaria de ajudar, entende? Porque eu quero criar uma massa crítica de terapeutas que buscam resultados. Resultados, entende? E se você busca resultados, aqui é o canal para isso. Então eu te convido, compartilha com quem você gostaria de ajudar, para que isso aqui, então, se pulverize e a gente leve, então, essa mensagem séria para mais profissionais. Porque nós somos contratados para dar resultados. Isso é muito sério para mim. Resultados, isso é um valor muito forte para mim. Então eu te convido para que você se conecte com isso e que você leve também isso adiante. Se fizer sentido para você, claro. Tá bom? E se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Me manda uma mensagem. Talvez vá lá pro Instagram, assiste os outros vídeos que eu tenho lá, são vídeos mais curtos, claro, mas também tem vídeos com conteúdo, com dicas, sacadas, técnicas que vão poder te ajudar também. Tá bom? Feito? Então, entenda, né? O que aconteceu aqui, eu te falei basicamente o que é preciso para eu mudar um estado emocional aqui dentro. Porque no final das contas, nós somos o resultado de todos os estados emocionais que nós temos. Resta saber que se os estados emocionais que você tem estão te ajudando. Se não estão te ajudando, muda. Bandler tem uma frase, né? Que é bem curiosa, bem a cara do Bandler mesmo, né? Que ele fala: pra que ser você mesmo se você pode ser outra pessoa? Isso na visão penelística quer dizer o seguinte: se você não tá legal com o que tá acontecendo aí dentro, muda aqui dentro. Tu vai te tornar uma outra pessoa. Entende? Não é para te negar quem tu é simplesmente para você se trabalhar aqui dentro. Porque nós, terapeutas, se nós não nos trabalharmos, fica difícil a gente ajudar outras pessoas. Eu te falo porque eu me trabalhei. Nossa Senhora. Então foi bastante técnica, bastante conteúdo, bastante método que eu passei para me trabalhar como ser humano. Entende? Eu acho que isso é uma grande sacada. Você se trabalhar, você se fortalecer, se tornar flexível diante das adversidades do mercado, do dia a dia, com pessoas, entende? E lidar com pessoas, vamos combinar, que não é uma coisa que é barbadinha, não. Tu precisa estar muito bem afinado para isso acontecer. E se você chegou até aqui é porque você, então, tem o interesse de mudar isso, de resolver, de se equipar, de se trabalhar, de se preparar para ajudar outras pessoas. E isso é muito importante. Todo vídeo que eu vou colocar aqui, eu vou dar várias dicas para que você então mude internamente, se prepare, né? Pegue várias sacadas. Lembrando, às sextas-feiras eu vou fazer análise de atendimentos, tá bom? Como assim, Mário? Eu vou pegar terapeutas que vão me trazer situações complexas de consultório, de atendimento, enfim, que eles estão tendo dificuldade ou não, tá? Mas eu vou trazer essa situação para sextas-feiras. Ou seja, sexta-feira ou vai ter um convidado ou eu vou ter essas informações para eu falar sobre esses atendimentos complexos. E eu vou dar a minha visão segundo o ponto de vista da programação neurolinguística. Tá bom? Feito? Então eu te convido sexta-feira para que você pegue essa visão de análise de atendimento pelo ponto de vista da programação neurolinguística para dar resultados. Tá bom? Feito? Porque nem toda PNL que tem fora é para dar resultado, não. Tá bom? Feito? Então, se você ficou com alguma dúvida, por favor, mande aqui embaixo, que vai ser um prazer te responder, ok? E se ficou com alguma dúvida, também tem o meu e-mail lá no final do canal, pode entrar em contato pelo direct, enfim, e a gente pode bater um papo aí. Tá bom? Feito? Forte abraço para você. Eu tinha a missão de falar em até 30 minutos e vai acontecer. Isso aí. Feito então, um forte abraço e a gente se vê. Valeu, tchau, tchau.